Bem-vindo ao fascinante mundo do Japão, uma nação que encanta com a sua rica cultura, tradições milenares e avanços tecnológicos impressionantes. É impossível não se maravilhar com a atmosfera vibrante das cidades, a elegância das cerimônias tradicionais e a precisão meticulosa que permeia cada aspecto da vida japonesa. Mas como em qualquer história cativante, o Japão também enfrenta desafios que ameaçam o equilíbrio dessa imagem deslumbrante. A geração perdida surgiu como um fenômeno trágico que assombra o país. É um segmento significativo da população, principalmente os jovens. Encontra-se em uma luta constante para encontrar seu lugar em meio a um mundo em rápida transformação. Agora nos perguntamos, será possível que o Japão se recupere dessa situação? Vamos explorar essa questão. Em 2023, estima-se que a população do Japão seja cerca de 125 milhões de pessoas, abaixo do pico de 128 milhões em 2010. Esse declínio é principalmente devido à baixa taxa de natalidade, o que resultou em uma população em declínio e envelhecimento de força de trabalho. O termo geração perdida surgiu para simbolizar o sentimento de frustração, desilusão e alienação social vivenciado por muitos jovens no Japão. Estima-se que a geração perdida do Japão seja composta por cerca de 17 milhões de homens e mulheres que atingiram a idade adulta durante a década de estagnação econômica, pela qual o país ainda está lutando para se recuperar completamente. A expressão geração perdida no Japão se refere à última geração que se tornou adulta durante um período de estagnação econômica, aumento de desemprego e pouca oportunidade de trabalho, baixos salários e incertezas em relação ao futuro. Essa expressão descreve os jovens japoneses que enfrentam dificuldades econômicas, sociais e psicológicas. Devido à bolha econômica dos anos de 1990, a crise financeira global de 2008, a falta de empregos estáveis e a pressão social intensa. A origem do termo geração perdida foi emprestada do The Lost Generation, que se refere a escritores e artistas americanos que vieram de idade durante a Primeira Guerra Mundial e a era do Roaring Twenties. Essa geração estava desiludida com as mudanças sociais e políticas daquela época. Esse termo foi originalmente usado no final dos anos 90 para descrever um grupo de jovens que foram afetados pela crise econômica que ocorreu no início da década de 1990. Além disso, o isolamento social e os problemas de saúde mental são preocupações importantes para essas pessoas no Japão, muitas das quais enfrentam solidão e depressão. O termo liberdade é frequentemente usado para descrever os jovens que trabalham em empregos de meio período ou temporários, com baixos salários e falta de segurança no trabalho. O número de trabalhadores em regime de meio período no Japão aumentou nos últimos anos. E a partir de 2020, cerca de 29% de todos os trabalhadores no Japão eram empregados em tempo parcial. Morimi Kirihara, uma escritora e jornalista que contribuiu para popularizar o termo geração perdida. Em seus escritos e discursos públicos, ela abordou alguns dos desafios enfrentados pela geração, como insegurança econômica, isolamento social, mudanças nos papéis de gênero e questões de identidade cultural. Um aspecto significativo é o adiamento do casamento. Muitos jovens no Japão estão atrasando ou optando por não se casar e formar uma família, devido em parte a preocupações financeiras. O alto custo de vida em cidades como Tóquio e Osaka faz com que muitos jovens continuem morando com seus pais até a idade adulta. O termo parasita único é frequentemente utilizado como uma forma depreciativa ou crítica, para descrever jovens adultos solteiros que ainda vivem com os pais e dependem deles com o apoio financeiro. Além disso, muitos jovens japoneses estão optando por priorizar suas próprias metas e ambições pessoais, em detrimento das expectativas tradicionais relacionadas ao casamento e à formação de uma família. Isso reflete mudanças mais amplas na sociedade japonesa. Mas você que está assistindo, será que se você morasse no Japão, você seria qualificado como parasita único? Ainda depende dos pais e mora com os pais? Comente aqui, deixe seu comentário. O Japão é a terceira maior economia do mundo
devido a diversos fatores. O país possui uma força de trabalho altamente qualificada e educada, especialmente no setor de manufatura tecnologicamente avançado, além de uma forte orientação para a exportação. Em relação ao emprego, a taxa de desemprego para pessoas entre 15 a 24 anos em fevereiro de 2022 foi de 7,1%, superior à taxa de desemprego geral, que foi de 2,8%. No entanto, esses números não refletem totalmente a insegurança no trabalho e o subemprego entre os jovens, incluindo aqueles que trabalham em empregos de meio período ou temporários com baixa remuneração e falta de segurança no trabalho. Infelizmente, o Japão enfrenta altas taxas de suicídio, afetando desproporcionalmente certos segmentos da população, incluindo alguns membros da geração perdida. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, a taxa de suicídio entre jovens adultos, definida para aqueles entre 20 a 39 anos, tem sido consistentemente acima da média nacional por muitos anos. Em 2020, por exemplo, a taxa de suicídio nessa faixa etária foi de 16,9 por 100 mil pessoas, em comparação com a média nacional de 14 por 100 mil. Apesar das melhorias recentes no serviço da saúde mental no Japão, as pessoas isoladas muitas vezes enfrentam dificuldades para encontrar apoio. O aconselhamento psicológico ainda é estigmatizado no país, onde buscar ajuda é considerado vergonhoso, seguindo a cultura de gammon japonesa, que é semelhante ao conceito de lábio superior rígido britânico. Além disso, os serviços de saúde mental muitas vezes são considerados inadequados e caros. O desengajamento social está diretamente relacionado ao aumento do uso da internet, especialmente em jogos online. Esse aumento tem contribuído para o surgimento de vícios e, por consequência, para a taxa de crescimento de abstinência social. Além disso, as plataformas de entrega de comida online e compras pela internet têm facilitado ainda mais esse desengajamento, oferecendo recursos e serviços que incentivam a falta de interação social. Um fenômeno no Japão, conhecido como hikikomori, está intrinsecamente ligado ao desengajamento social. O hikikomori é caracterizado pelo afastamento da vida social, onde os jovens adultos se isolam em suas casas ou quartos por um longo período de tempo. Essa situação é o resultado de intensa ansiedade e uma sensação de estar sobrecarregado pelas pressões e expectativas sociais. Infelizmente, casos extremos, como tirar a própria vida, pode estar associado a esses problemas de desengajamento e dificuldade de encaixe na sociedade. Em julho de 2022, o ex-ministro japonês Shinzo Abe foi neutralizado por Tetsuya Yamagami, que responsabilizou Abe por suas dificuldades pessoais, alegando que isso levou à ruína de sua família. Esse trágico evento destaca as lutas enfrentadas por alguns membros desses grupos afetados pelo desengajamento e isolamento social. Filmes, mangás e animes têm explorado as lutas e experiências dos jovens da geração perdida no Japão. O filme Tokyo Sonata e a série Bem-vindo a NHK são exemplos populares que abordam essas questões. Na cidade de Nagoro, Japão, existe uma ilha de bonecas criada por uma artista local chamada Ayano Tsukimi. Essas bonecas em tamanho real foram feitas para substituir os moradores, que estão desaparecendo devido ao despovoamento da região. Uma das bonecas mais famosas é a Lala, também conhecida como a Tenda da Deusa, que se tornou um símbolo da criatividade e maneiras únicas com as quais os japoneses estão lidando com o envelhecimento da população e o despovoamento rural. O Japão é conhecido por sua população de centenários, com mais de 50 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. O país tem a maior expectativa de vida do mundo, com uma média de 84 anos. Kanye Tanaka, que faleceu em 2021 aos 129 anos e 107 dias, é uma das pessoas mais velhas já registradas. Devido ao envelhecimento na população, o Japão está experimentando o uso de robôs e outras formas de tecnologia para auxiliar nos cuidados de saúde. Um exemplo famoso é o robô Asmo, projetado para realizar movimentos semelhantes aos humanos, como andar, correr e subir escadas.
O Japão também é conhecido por seus hotéis automatizados, como o Ren Hotel em Nagasaki, onde robôs em forma de dinossauros atuam como recepcionistas e porteiro. Além disso, a cultura do koroshi é um fenômeno no qual as pessoas trabalham longas horas e sofrem de exaustão e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Outro fato interessante é que os jovens do Japão estão abraçando o estilo de vida sustentável e ambientalmente saudável como parte da cultura de Motanai, que significa bom demais para desperdiçar. O governo e as empresas apoiam iniciativas para lidar com os desafios enfrentados pela geração perdida, como a promoção do empreendedorismo, investimento em educação e treinamento e apoio ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por fim, a cultura otaku no Japão é uma fonte de entusiasmo e comunidade para muitos jovens apaixonados por mangá, animes e videogames. Essa subcultura vibrante e imersiva proporciona um refúgio único e uma conexão especial para aqueles que a vivenciam. Através dessas diversas facetas, podemos testemunhar a fascinante e inspiradora jornada do Japão para enfrentar os desafios sociais, demográficos e culturais. Se você chegou até aqui, então compartilhe esse vídeo para alguém que vai achar interessante esse assunto sobre o Japão. Obrigado, valeu galera e até a próxima. Fui!